Família palmeirense, Palmeiras vencendo o Grêmio 1-0, né? Um jogo complicado, um jogo onde bastante, podemos dizer, marcação, né? Um jogo de bastante marcação. Eu acho que o que podemos tirar de bom desse jogo aí, pessoal, não só a vontade no Palmeiras dos primeiros 15 minutos de jogo, né? Palmeiras ali dominou amplamente, né? Os 15 primeiros minutos de jogo, o Palmeiras dominou. Se tivesse continuado na mesma pegada, eu afirmo aqui a vocês que o Palmeiras teria vencido o jogo fácil, né? Claro, pessoal, vale ressaltar que o Grêmio também precisava da vitória, né? Que o Grêmio queria a vitória, né? Mas o Palmeiras fez um bom jogo na medida do possível. Claro, como a Abel Ferreira mesmo fala, né? A gente sabe que precisa melhorar, a gente sabe que precisa melhorar o desempenho. Vale ressaltar que o Palmeiras ainda é uma equipe em formação. Saiu vários jogadores, tem a expectativa de chegar mais alguns, né? E o torcedor vem as críticas, mas também, diante das críticas, sabe que o Palmeiras tem potencial para evoluir. E se tem um treinador no futebol brasileiro que pode fazer isso, pessoal, sem sombra de dúvida, é Abel Ferreira. Vejo muita gente criticando aí Abel Ferreira, pedindo outro treinador. Aí eu faço uma pergunta: quem colocar aí com o mesmo potencial de Abel Ferreira? Então, não tem sequer lógica, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo, Band Esporte, link na descrição. Vamos acompanhar aí, pessoal. Abel, com um belo num casaco verde, oliva e tudo mais e tal. Olha o golaço que eu falei do Palmeiras, foi 1-0, parecia que podia ser mais, mas daí ficou um jogo vivo. O Crespo falou um pouco sobre isso, né? Os jogos brasileiros são difíceis, que mesmo que você domine o adversário, o jogo fica vivo, né? E ficou vivo o jogo, o Grêmio até poderia ter empatado, mas o fato é que o Palmeiras ganhou massa. E aí tem várias coisas para falar. Sobre o jogo e o Abel sincerão, né? Sobre o gramado, inclusive. Mas a gente pode falar do gramado em um segundo momento. Vamos falar primeiro do jogo. Você que manda. Falar primeiro do jogo. Faltou o jogo ou tá bom? Vamos ganhar e é o que Não, é. assim, O que é. Que cara, defesa do Everton, hein? 3 pontos muito importantes, né? Mas na medida em que foi o jogo contra o Mirassol, que você toma um gol de churrasco, o Palmeiras poderia... Não esse lance que foi bem trabalhado. Teve um erro do Piquerez, mas acontece, né? A última bola do jogo foi do Grêmio, né? A bola que passa ali pela pequena área, ninguém coloca o pé para fazer o gol. E aí, cara, é o seguinte, o Palmeiras jogou 25 minutos de... Falei, caramba, agora vai, encaixou, foi bom. Depois diminuiu um pouco o ritmo, aí eu entendo também, pô, vamos lá, diminuiu um pouco o ritmo. Segundo tempo, é uma água parada, velho, é um negócio, parece poça d'água. Você olha a poça, ela tá lá, não seca, também não aumenta, não parou de chover e fica lá a poça d'água. Então, cara, é um negócio chato de ver, difícil, né? Esse foi o primeiro, os únicos lances do primeiro tempo foram esses dois aí, desse moleque que não vale 25 milhões de euros, mas tá jogando muita bola. O Vitor Roque está jogando muito bem, mas muito bem mesmo, cara. Jogador com raça, com vontade, buscando o jogo, abrindo espaço, tá jogando muito bem. E aí o Palmeiras no segundo tempo ficou ali, teve duas ou três chances no contra-ataque, 5 contra 3, 4 contra 1, 3 contra 2 e desperdiçou. E a última oportunidade ali foi do Grêmio, numa bola que poderia ter complicado, né? O Veiga entrou, bateu essa falta, mas ele está muito mal, eu estou me referindo a esse lance aí. Bola nas costas do Gia e não foi a primeira, foram algumas. Aliás, o passe entre linhas do Wagner Orlando, coisa de cinema, hein? Impressionante. Maravilhoso o passe, você vê, ó, a bola fica ali e tal. Não alcança. Exatamente. Então esse foi o último lance do jogo. O gol foi uma pintura, quase 3 minutos de posse de bola. Para quem reclama que o Palmeiras só dá chutão, só não sei o que lá. Existem aí existem sinais, os jogos têm mostrado isso, de um time, né? Não é possível que um jogador como esse, que o Facundo faz o gol que faz, seja bagre, né? Porque se ele tem qualidade para fazer um gol desse, ele precisa também, entra muito nessa questão que o Abel falou do segundo tempo do time. O jogador do Palmeiras recebe a bola na segunda linha e volta. Toca para trás, toca para trás, toca para trás. É preciso arriscar um pouco mais, virar o corpo, fazer um domínio orientado, virar o corpo pro ataque, sabe? Então isso
me incomodou bastante no segundo tempo. O time do Grêmio é muito ruim, gente. Nossa. Ele já falou isso há algum tempo, né? É verdade. O time do Grêmio é fraco. Só tem uma frente e olha meu... Agora, minha referência, qual é? O Flamengo, líder do campeonato. Quem jogou mais? Palmeiras contra o Galo ou Flamengo contra o Galo? O Palmeiras jogou mais. Contra o mesmo adversário. Entendeu? Em termos de jogo. Mas aí toma 2 gols de falta, bola parada, ok. Né? Destaca-se a defesa do Flamengo. Tá tudo certo. Me parece um time em evolução. Me estranha que ainda em agosto esse time não esteja pronto. Isso que eu cobro. Tinha que estar pronto. O Massa falou dos 25 minutos e que depois não jogou tão bem. Quando eu vendo o jogo, assim, depois, o Derby entrou em campo, sabia? Quando o Palmeiras faz 1-0 e joga e para de jogar, e não é que para de jogar, ele passa, para mim, a controlar o jogo e os jogadores também fisicamente a controlar o corpo. Por que eu tô com isso na minha cabeça, assim? O Palmeiras pegou o Grêmio e um dos maiores massacres aí da história recente do futebol foi nesse Palmeiras e Grêmio do ano passado. Foi 1-0 gol do Estevão, com 30 chances de gol. As plataformas deram que a maior chutes a gol e chances criadas de um time brasileiro do não sei em quantas décadas, 2 décadas, sei lá. Nesse dia foi 1-0 gol do Estevão. Que vocês perderam o chão da história. Eu fiquei louco da vida com a torcida do Palmeiras. Isso. Tava reclamando. Esse jogo, né? Isso, foi esse dia. E o Palmeiras foi um dos maiores massacres. Por quê? 1-0. Tudo bem, ainda não tinha feito 1-0, mas era intenso e foi amassar. Como tem o derby na quarta-feira, eu acho que os jogadores, de alguma maneira, estamos com 1-0 na frente, vamos controlar o jogo e controlar nosso corpo, porque tem jogo quarta-feira. Eu acho que é meio... Você não faz algumas trocas, já trocou de cara, né? Depois passou 10 minutos do primeiro tempo, acho que troca 3, enfim. Eu acho que de alguma maneira o derby entrou. E o jogador, não é que você tira o pé, é no seu subconsciente. Ele fez as 5 trocas. Isso, você não se desgasta automaticamente. A Vera, você tá com 1-0 na sua frente, dentro da sua casa, você vê que o adversário não é essas coisas, fala, quer saber, cara, eu vou terminar esse jogo 1-0, beleza, quase se lasca ali no final, um passe entre linhas maravilhoso e quase vai pro ralo aquele seu controle que você tinha de um jogo e poderia ter ido água abaixo mesmo. Mas me pareceu um pouco isso, cara. O Grêmio, ele tinha uma chance nesse jogo, não deixar o Palmeiras sair na frente, porque aí sim você teria que buscar a vitória, obviamente, você não ia abrir mão dos 3 pontos. Quando você toma o gol com 3 minutos, entrou um Palmeiras que controla o jogo, ainda mais pensando na quarta-feira. Se isso eles vão falar um dia isso, vão assumir, eu não sei, acho que nunca assumiriam. Mas eu acho que de alguma maneira o jogo foi controlado pensando na quarta-feira em se desgastar o menos possível. Bom ponto esse, o Arnaldo. Isso talvez seja um... Só como referência, o único poupado foi o Aníbal, tá? Que entrou no segundo tempo. O Sousa ainda não tem condições para 90 minutos, porque por isso jogou o Luigi. Se foi isso mesmo que o Vessa está falando, e eu acho que é bem interessante o que ele disse, temos um Palmeiras que não vai achar que a Copa do Brasil é o controle menor, porque é o Corinthians. Está claro. É uma questão que só o Palmeiras tem, e o Flamengo não tem, por exemplo. Mesmo que o Atlético tenha para com o Flamengo uma rivalidade muito grande, não é a mesma coisa do lado do Flamengo. Não tem como. E aí não dá para comparar a estratégia do Corinthians por diversos fatores. A estratégia do final de semana contra o Botafogo. Primeiro, o Corinthians não tem 2 times, não dá para revezar. Aliás, o time reserva do Corinthians... Pessoal, também concordo aí. Teve hora que a gente imaginou, não, a gente viu claramente que o Palmeiras tirou um pouco o pé, né? Ok, talvez não esteja ainda 100%, né? Principalmente entrosado com esses novos jogadores. Mas claramente você viu que os caras não... Tava tirando o pé, eu não sei se era se poupando, eu não sei se era porque o jogo estava muito pegado. Aí teve essa situação aí que eu observei e Vessone também observou, né? Teve um momento ali que ele tentou controlar o jogo. Ok, sofreu o perigo, sofreu, mas ficou claramente ali que ele já estava com a cabeça, eu acho que, no jogo do Corinthians. É muito inferior ao titular. Segundo, o Corinthians tem uma frente a menos que o Palmeiras.
E o terceiro, o Corinthians não está disputando o título brasileiro. Será? Ele vai perder do Corinthians os 2 jogos. Ei! Se ele não for com a faca entre os dentes. Perdeu aqui, vai ser eliminado. O Palmeiras será eliminado pelo Corinthians se jogar achando que é um jogo contra o Red Bull. Contra um jogo normal. Então, mas isso que eu queria perguntar para você. E eu não vejo isso no Abel. Mas isso que o Vessa falou... Você não vê essa mobilização. O derby ter entrado no jogo ontem não seria um sinal de que a galera tá... Eu não tenho informação, não senti isso. Foi um bom ponto colocado pelo Vessa. O que eu posso dizer é que normalmente quando você joga no sábado, você folga domingo. Ontem os caras trabalharam. Mesmo que aqueles que jogaram muitos minutos fizeram recuperação, né? Para você ganhar um dia a mais de treino. Então hoje, segunda, terça, treino, quarta de manhã treino, porque o jogo é à noite, né? Então vai fazer aquela movimentação. Mas a questão para mim não está... no Palmeiras tem um complicador que é maior que a gente não pode descartar. O Palmeiras esteve em 3 finais no ano passado. 2 contra o Botafogo. Aquele jogo no Allianz foi uma final de brasileiro. Se ele empata ou ganha o jogo, ele poderia ter sido campeão brasileiro outra vez. E os 2 mata-matas contra Flamengo e Botafogo. Nos quais a estratégia do primeiro jogo foi muito ruim. E contra o Botafogo, até o jogo estava ruim, até que deu aquela loucura no time e a bola bateu na mão do Gomes, enfim. Então, a gente não pode desprezar o recorte, o para trás-mente, né, de um título paulista que não serve para coisa nenhuma. 2 eliminações em Copas, uma derrota numa final de brasileiro, que foi contra o Botafogo, e um título estadual que gerou ao adversário o DVD. Aí, o que fica? Esse é o histórico recente. É o histórico recente. O que fica? Um time que nas Copas não entra com a faca nos dentes. Então agora, dane-se o brasileiro, dane-se quem vai jogar contra o Vitória, que se dane o que vai acontecer na quinta-feira que vem. O Palmeiras tem que jogar tudo que pode, tem que deixar o couro do porco em campo, tá? Nesses 2 jogos contra o Corinthians. É isso. Não sei, acho que não é isso que passa pela cabeça do técnico do Palmeiras, Abel Ferreira. Não dá para encarar esse tipo de jogo com um ar blasé. Isso não é mais um jogo, isso não é só um jogo. Não é. E se entrar achando que vai ser eliminado pelo Corinthians. Aí, pergunta, o que vai mudar lá dentro? Nada. Aqui fora é que os negros vão ficar dando cabeçada na parede. Ó a sequência. Então, pelo que eu ouvi do Massa, você acha que tem que ser titular contra o Corinthians, reserva contra o Vitória, titular contra o Corinthians... Aí pronto. Depois vê. Dá pra ser... Depois a gente vê. Acho que aí tá claro. Tá claro. Tá claro. Você falou um negócio... Pelo amor de Deus. Não confundam eu com institucionalmente. Só uma coisa, quando você fala reservas, uma coisa você fala isso de Corinthians e São Paulo, a outra é do Palmeiras. Claro, não vai jogar o Maurício, vai jogar o Rafael Veiga. Sim. É um negócio completamente diferente, né? Dá pra mexer no time. Vamos falar do Corinthians? Só um detalhe, estreou sábado Riquelme Felipe. Fiquem de olho nele, tá? Da base. Mais um. Muito Abre bom a torneira jogador. lá, sai jogador. Muito bom jogador. Dá uma olhada nele mais pra frente. Agora, Pois é, família palmeirense. A mídia discutindo nessa atuação do Palmeiras, principalmente onde o Palmeiras dominou 25 ali, eu me atrevo a dizer, aos 30 minutos do primeiro tempo. O Palmeiras, na verdade, passou o trator, não tomou conhecimento. Só que aos poucos foi colocando o pé no freio, né? Aos poucos o Palmeiras foi... Podemos dizer que o Palmeiras foi tirando o pé, né, do acelerador, né? Aí muitos estão dizendo aí que a questão devido ao Palmeiras já tá pensando no Corinthians. E pior que eu acredito, pessoal. Pior que eu acredito, né? Esse jogo Corinthians e Palmeiras é diferente. Acho que só sabe o que é um Corinthians e Palmeiras quem é torcedor do Corinthians ou do Palmeiras, né? Eu acho que agora a Abel não tem muito o que pensar, não tem muito o que mexer no time, tem que ir com o que tiver de melhor.
O Besson trouxe uma coisa aí que realmente deixou a gente, assim, com um olhar diferente, né? Será que o Palmeiras tirou o pé, já tava com a cabeça no Corinthians? Eu acho que se fez isso, não era pra fazer, né? Não era pra fazer. Mas eu acho que o foco total agora... Fez um bom jogo? Fez um bom jogo na medida do possível, pessoal. O Palmeiras fez 25 minutos ali imbatível. Fez o gol, poderia ter feito outro. E aos poucos foi tirando o pé, foi administrando o jogo, foi administrando. E a gente foi percebendo que foi surgindo as oportunidades pro Grêmio, né? No final do jogo, o Grêmio teve uma oportunidade de empatar o jogo, né? Mas eu acho que valeu aí a vitória. Claro, o torcedor palmeirense está sempre naquela, né? Cobrando desempenho. Mas também, pessoal, eu acho que o desempenho do Palmeiras não tá tão ruim assim, né? Para mim, o desempenho do Palmeiras é relativamente bom. É um desempenho que a gente sabe que, ok, Palmeiras perdeu vários jogadores aí, pessoal. Palmeiras perdeu vários jogadores. Inclusive, eu acho que com a estreia de novos jogadores aí, a tendência é o Palmeiras melhorar. A tendência é o Palmeiras evoluir o seu futebol, jogar mais bonito. Chegou jogadores ali que a gente não pode reclamar, né? Eu garanto que Abel Ferreira também não vai querer reclamar, né? Porque no fundo ele sabe aí que são jogadores qualificados, né? Esse jogo decisivo contra o Corinthians não pode pensar em perder a classificação. O Palmeiras tem que fazer um grande jogo, né? Até porque, pessoal, eu sei que a gente às vezes cobra até às vezes além do que é preciso. Mas o Palmeiras, no último ano aí que passou, não ganhou nada, né, pessoal? Vamos ser bem realistas. O Palmeiras não ganhou nada. O Palmeiras já vai fazer 2 anos que não ganha nada. Sei que tem muito torcedor fazendo, mas ganhou o Campeonato Paulista. Isso, pessoal. O Campeonato Paulista não serve de base para nada. Se podemos passar uma borracha numa competição, é o Campeonato Paulista. Para mim tem que fazer um bom jogo contra o Corinthians. Para mim tem que vencer os 2 jogos. É fundamental vencer os 2 jogos. Eu acho que o Palmeiras vai vencer os 2 jogos. Tô dizendo aqui que acho. Não tô dizendo que vai vencer. Tem mais time, tem mais elenco, tem mais treinador. Então, sem sombra de dúvida, o Palmeiras é favorito. Também não vamos aqui querer dar uma de bonzinho e jogar a responsabilidade pro lado do Corinthians. Tá na cola ali do Campeonato Brasileiro. Focar nesse jogo aí contra o Corinthians. Já é um bom resultado no primeiro jogo, quem sabe, né? Já anima mais o torcedor. E aos poucos, né? Colocando os caras que chegaram para jogar. Claro, alguns não têm condições de 90 minutos. E aos poucos eu acho que vai começar a ganhar a liga esse time. Vai começar a jogar um bom futebol. Pelo menos é isso que a gente espera, né, pessoal? Pelo menos é isso, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Porco News. E até a próxima, pessoal.